Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, passando por aqui depois de vários dias digerindo a vitória do Trump nas eleições americanas, tentando entender o que aconteceu, trocando mensagens com amigos, vendo os posts dos astrólogos que fizeram a previsão de que a Kamala venceria. Márcia, que a Kamala venceria, acompanhando as notícias, tentando entender o que aconteceu, enfim. E depois de dias nesse processo, acho que hoje eu consegui chegar a uma conclusão após um encontro com uma cliente, onde a gente trocou ideias sobre o assunto e algumas coisas ficaram mais claras para mim. Eu queria vir aqui compartilhar com vocês o que eu acho que aconteceu. Não fui uma das astrólogas que previu que nem Trump nem Kamala venceria, porque não acredito na previsão de vitórias e derrotas em eleições, porque não acredito que essa é uma previsão que possa ser feita sem qualquer viés, sem qualquer preferência, né? Então eu não acredito na minha capacidade de ser imparcial e por isso eu me abstenho de fazer essas previsões. Além disso, eu não entendo que se eu fizesse uma previsão dessa e eu acertasse, mediante as possibilidades 50-50, eu estaria fazendo algo muito fantástico acertando, porque eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar, é uma loteria, e eu não acho que a astrologia tem o seu melhor uso quando a gente coloca ela a serviço disso. Eu prefiro tentar entender em que clima vão acontecer as eleições, tentar entender o céu das eleições, tentar entender o que vem por aí, mas realmente não me sinto confortável nem confiante para fazer previsões de quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. No entanto, vários astrólogos extremamente conhecidos e renomados fizeram suas previsões e a imensa maioria deles errou, assim como errou também nas previsões onde o Trump concorreu com a Hillary. Eu tenho algumas ideias a respeito do porquê, né? Isso pode ter acontecido. Mas independente dos mapas dos candidatos individualmente, eu acho que a gente cometeu, os astrólogos que fizeram previsões, e eu vou me referir a esses astrólogos como a gente, porque eu pertenço à classe. Embora eu não tenha feito previsões, eu não vou me abster de me incluir no grupo. Eu acho que a gente cometeu 3 erros. Eu não acho que a astrologia errou, eu acho que a gente errou na leitura, além de ter a questão do viés individual e da subjetividade de cada um. Essa é a minha leitura de acordo com as minhas lentes que eu uso para entender a realidade, então tome como de quem vem, ok? Não é uma verdade absoluta, é a minha opinião. Em primeiro lugar, a gente está vivendo um momento muito particular na história. Todo momento é muito particular na história, Márcia. Até a página 2. No geral, a história, ela se repete. Em analogamente, ela se repete. Você olha historicamente, você consegue prever o futuro com a astrologia, observando o passado, tá? No entanto, um trânsito de Plutão leva em média 248 anos, o que significa que a última vez que ele esteve nos últimos minutos de Capricórnio, eu tenho aproximadamente 240 anos. 248 anos. O que significa que não existe ninguém vivo que tenha estado lá para dizer o que aconteceu. Então é a primeira vez que a gente está passando por isso. E a gente está tentando entender e estimar o que vem por aí com Plutão em Aquário, com base num olhar histórico, fazendo pesquisa e investigação histórica para tentar entender o que representou Plutão em Aquário. E o que representou Plutão em Aquário? A gente teve diversas revoluções ao redor do mundo, inclusive a tão famosa e conhecida Revolução Francesa, que era uma revolução que pedia
liberdade, igualdade e fraternidade, todos os temas aquarianos. Uma das perspectivas que nós temos com a presença de Plutão em Aquário é que haja emergência de novas figuras ao poder que representam ou são excluídos, exilados da sociedade, minorias. Quando você pega tudo isso e olha para o fato de que Kamala Harris é uma mulher de origem asiática, negra, de ancestralidade asiática, que é negra, que vive nos Estados Unidos, e a mulher está concorrendo para um cargo onde nunca houve uma mulher ou uma mulher negra, é muito fácil vê-la como um símbolo claro e transparente de Plutão em Aquário. Ela é um símbolo e uma representação da minoria em várias frentes no poder. Me acompanhou até aqui? Ok. Agora, vamos olhar para as análises de trânsitos que eu faço todas as semanas. Sempre que a gente tem um planeta retrogradando, especialmente os planetas lentos, ele sempre faz 3 movimentos. Na verdade, todo planeta que retrograda faz 3 movimentos. Mas os que são lentos, eles são particularmente importantes, porque eles acontecem lentamente ao longo de um período de tempo mais prolongado. E que movimentos são esses? Ele passa pelo grau X de qualquer signo em movimento direto, que é quando ele traz o assunto dele para aquela área da sua vida. Com Plutão seria transformação, morte, renovação, eliminação. Ele retorna, passa por aquele grau novamente em movimento retrógrado, fazendo uma agudização, um aprofundamento naquele tema, para que você realmente mergulhe naquilo. E depois ele faz um movimento direto, resolvendo, consolidando toda e qualquer transformação que tenha sido feita até ali. O movimento de retrogradação de Mercúrio, de Plutão para Capricórnio, como eu falei para vocês nos meus vídeos, o retorno de Plutão a Capricórnio, que ia ficar somente nos últimos minutos, passar somente pelos últimos minutos de Capricórnio, nem do grau 29 sairia. Eu falei para vocês nos meus vídeos de previsões individuais que a área, o planeta, o ângulo que vocês, aonde vocês têm no mapa, entre os graus 26 a 29, seria testado a respeito das mudanças recém-realizadas. Recém quando? Antes de janeiro de 2024, que foi quando Plutão entrou em Aquário e ficou 9 meses. Aquele movimento seria o seu exame final, como eu disse para vocês. Seria o seu exame final em relação a Plutão em Aquário, a Plutão em Capricórnio. Estados Unidos tem Plutão nos últimos graus de Capricórnio na casa 2. A casa 2 é a casa dos meios de produção, da renda, da receita, mas também dos valores, não só materiais, valores. E Estados Unidos esteve vivendo seu retorno de Plutão nos últimos 2 anos, desde 2022, que ele está vivendo o retorno de Plutão. O que eu acho, aonde eu acho que a gente errou, que os astrólogos erraram na previsão? A gente esqueceu que Plutão em Aquário é uma época de igualdade, fraternidade, liberdade e ascensão do excluído ao poder por meio de revolução. A gente esqueceu
que ninguém entregou esses direitos na mão dos franceses quando Plutão esteve em Aquário. Eles tiveram que ir para a rua e lutar e brigar por isso. A gente entendeu que a vitória da Câmara era óbvia, porque ela representa muito bem o princípio aquariano e não existe um cargo mais plutoniano do que o de presidente da República dos Estados Unidos. E a gente desconsiderou em grande parte que a eleição se daria com Plutão em Capricórnio. Muitas vezes, muitos astrólogos olharam para o mapa da posse, o que não é uma abordagem errada. No mapa da posse, Plutão está em Aquário. Não é uma abordagem errada. Mas as eleições acontecem com Plutão em Capricórnio. A gente esqueceu que Plutão, nos últimos minutos de Capricórnio, ele é a prova, o teste daquilo que você esteve vivendo nos últimos 2 anos. E é um teste para saber se você realmente foi capaz de renovar, transformar ou eliminar aquilo naquela área da sua vida que não serve mais. A gente esqueceu, talvez a gente não tenha esquecido, porque a gente nunca viveu isso, era uma questão de interpretação. E como a gente nunca viveu isso, a gente interpreta desde um ponto de vista teórico. E quando a gente olhou a teoria e quando a gente olhou a história, a gente não considerou a necessidade de revolução. Eu tô com isso incitando revoluções de maneira nenhuma. Só que para haver uma revolução, precisa haver um outro lado que tem nas mãos um poder que você entende que não lhe é devido. Se Plutão, nos últimos minutos de Capricórnio, desse o poder à Câmara, a gente teria que lutar pelo quê com Plutão em Aquário? Porque, embora seja verdade que a história ela não se repete literalmente, ela é muito simbolicamente repetitiva. As histórias se repetem, sim, analogamente. E Plutão em Aquário é a retomada dos direitos através da luta, da briga. Não é através de eleição. É claro que eu, não tendo feito nenhuma previsão, é muito fácil eu chegar aqui agora, olhar retrospectivamente e falar para você aonde eu acho que esteve o erro. Ai, Márcia, muito fácil para você. Você não botou a bunda na janela e não fez a previsão? É fácil e não é. Você precisa entender que esse papel de tentar entender aonde a gente errou na previsão também é um papel necessário, porque senão a gente não aprende astrologia. Infelizmente, eu não vou estar aqui da próxima vez que Plutão estiver nos últimos minutos de Capricórnio, não como Márcia, né? Mas, quem sabe, essa mensagem não passa de geração em geração em geração e algum dia, daqui a 248 anos, alguém vai precisar dessa informação para informar a sua prática de astrologia e alguma previsão que ela vai fazer, e isso pode vir a ajudá-la. De novo, é a verdade absoluta? Não. É só a minha lente da realidade. Beijo.